pouquinho sobre João 3,16. Esse texto do Evangelho de João é o texto do Evangelho que fala sobre o encontro que aconteceu entre Jesus e Nicodemos. Não o Augusto Nicodemos, mas o Nicodemos aqui da Bíblia, que era doutor da lei, que era um homem extremamente entendido de tudo que envolvia a tradição e a religião judaica. Ele vai se encontrar com Jesus por várias razões. Uma dessas razões está no fato de Jesus estar fazendo muito barulho, muito estardalhaço. Quando ele passava, se comentava não só as coisas que ele fazia, os milagres, mas principalmente a autoridade que ele tinha. O que mais mexia com o coração dos religiosos na época não eram os milagres que Jesus realizava, mas era a autoridade com que ele falava, porque ele transmitia verdade. Algumas passagens da Bíblia, nós vemos os homens falando assim: nunca houve entre nós alguém que falasse como ele fala, do jeito que ele fala, com a autoridade que ele tem. Então ele gerou um tumulto, as pessoas começaram a ficar inquietas com aquilo que acontecia. E aí então Nicodemos vai até Jesus, você pode ler isso depois na sua casa, quando você estiver em casa. Logo eu e Davi também vamos estudar esse texto, vamos chegar lá. Ele vai até Jesus, no versículo 2 do capítulo 3, ele chama Jesus de mestre. Bem sabemos que tu és mestre, ele diz. Chama Jesus de mestre. E depois diz: ninguém pode fazer sinais como esse que você faz, se não vier de Deus. E quando ele diz isso, Jesus então faz uma afirmação que é uma bomba na cabeça de Nicodemos. Ele diz: na verdade, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus introduz um ensinamento diferente, algo que nunca havia sido dito antes. Porque na cabeça dos hebreus, servir a Deus significava cumprir regras e normas instituídas pela lei de Moisés. Esse é o contexto por trás da passagem que nós lemos. Para eles, servir ao Senhor significava cumprir rituais, fazer coisas que Moisés mandava fazer. Obviamente, pensando dessa forma, se eu faço tudo aquilo que a lei de Moisés me ordena fazer, então, por consequência, como resultado direto disso, eu sou um homem e uma mulher aprovado por Deus, porque eu faço tudo o que tem que fazer. Mas Jesus então traz luz a um ensinamento que até então nunca tinha sido feito. Ele traz uma revelação que é uma bomba. Ele diz assim: na verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Jesus diz essa frase logo após Nicodemos ter afirmado que ninguém poderia fazer coisas como ele faz se não fosse de Deus, se não viesse de Deus. Então Jesus está dizendo: você só pode ter essa certeza, você só pode identificar se algo vem de Deus, se é de Deus, se é do reino de Deus, se é obra de Deus, se você nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, você não pode ver o reino de Deus. Jesus diz o seguinte: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós temos um problema agora bíblico, irmãos e irmãs da Verdade e Graça. A gente tem um problemão. Se a gente não nasceu de novo, então todo o nosso trabalho na igreja, todo o nosso tempo de casa é inútil, é em vão. Você entende? Porque se tornar-se cristão, ter a salvação, conhecer a Deus, dependesse só de cumprir normas e fazer coisas, ir aos cultos, cantar, orar, dar ofertas, então todos nós estávamos garantidos como participantes do reino de Deus. Quem não nasceu de novo, quem não teve essa experiência do novo nascimento, pode ter 50 anos de igreja, mas jamais poderá ver o reino de Deus. O que é chocante para nós. É chocante porque a nossa cultura religiosa, semelhante à cultura religiosa dos hebreus, ela está muito linkada, muito vinculada, muito anexada a fazer coisas.
nós aprendemos isso a vida inteira. Que o verdadeiro cristão, o cristão convertido, que vai para o céu, é aquele que está incluído numa igreja, trabalhando, ofertando, contribuindo, servindo a Deus. O cara que não está na igreja, você pode observar que você, quando encontra alguém na rua que você não vê há muito tempo, se ele era cristão igual você, a primeira pergunta que ele vai te fazer, ele não vai te dar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, não quer saber se você está com Covid, se você está passando vergonha com o Vasco, ele não quer saber. Ele quer saber se você está em alguma igreja. A primeira pergunta que ele faz, você está indo aonde? Então nós aprendemos que essa estrutura religiosa aqui, ela é inclusiva, ou seja, ela coloca a pessoa dentro do reino de Deus. E quando ela pratica essas coisas, está garantida a vida dela com Deus. Entretanto, Jesus vai dizer o contrário. Vamos pensar em algumas coisas que os cristãos acreditam, tá bom? São pontos básicos do cristianismo, da fé cristã. Vamos pensar em algumas coisas que os cristãos acreditam. Primeiro, que Deus existe. Os cristãos acreditam que Deus existe. Segundo, que Jesus é Deus. Os cristãos também acreditam dessa forma. Terceiro, que Cristo morreu pelos pecadores. Os cristãos também acreditam assim. Quarto, que Cristo ressuscitou dos mortos. Também acreditam assim. Que Cristo salva todos os que creem. Também acreditam assim. Essas 5 afirmações, que Deus existe, que Jesus é Deus, que Cristo morreu pelos pecadores, que Cristo ressuscitou dos mortos, que Cristo salva todos os que creem, essas afirmações são afirmações que representam o pensamento básico do cristianismo. E se a gente concorda com isso tudo, significa que nós somos cristãos? Outra pergunta, a vida cristã está linkada, vinculada ao concordar, ao entendimento de algumas coisas? Se eu concordo com isso tudo que eu falei aqui, então isso me transforma num cristão? Será que a salvação, a vida eterna, a ressurreição dos mortos, o viver no céu, o morar com Deus eternamente, depende de eu concordar com esses 5 pontos? Não. Como é que a gente sabe que não depende? Porque o próprio Jesus, o mesmo Jesus, também disse em Mateus capítulo 7, dos versículos 21 ao 23, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que também é uma bomba na nossa cabeça. Inclusive, nesse texto de Mateus, depois que ele faz essa declaração, ele diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia, ó, que cena tenebrosa, parece filme de terror, mas Senhor, em teu nome nós fizemos o culto na pandemia, em teu nome nós abrimos uma fanpage, em teu nome nós entregamos comida, em teu nome nós fizemos isso, curamos, fizemos milagres. E Jesus diz o seguinte: eu não conheço vocês. Como pode, irmãos? Como pode uma pessoa frequentar a igreja a vida inteira, ter uma religiosidade própria e não ser conhecida por Jesus? Ou seja, pode ser que a gente até conheça Jesus, mas o problema é saber se ele nos conhece. A pergunta que nós precisamos nos fazer nessa noite é se nós realmente nos encontramos com Cristo ou estamos nos iludindo. Porque pode ser que a gente esteja nos iludindo. E se eu estiver me iludindo, indo à igreja toda semana, significa que eu me perdi no limbo, né? Nem aproveitei a minha vida no mundo e nem vou entrar no céu, fiquei no vácuo. Bom, então vamos caminhar um pouco mais e ver o que a Bíblia diz sobre esse tema, que é tão importante para nós, e é um tema tão pouco falado, porque há muitas lideranças não interessa fazer essa reflexão, porque é bem possível, muito verossímil, que se as igrejas e comunidades de fé começarem a pregar sobre o novo nascimento, é bem provável que uma quantidade gigantesca de pessoas parem de frequentar as igrejas, porque elas perderão a sua convicção. Então é melhor deixar todo mundo no engano mesmo. Infelizmente, muitos não falam sobre esse tema, sobre a justificação, sobre a regeneração, porque é melhor deixar todo mundo iludido mesmo. Todo mundo ali frequentando, dando oferta, contribuindo, trabalhando, é mais legal, é mais bacana do que a gente realmente dizer aquilo que importa.
Isso também revela muito, irmãos e irmãs, a natureza das comunidades. Qual é a nossa preocupação? Encher a garagem ou a nossa preocupação é que as pessoas se encontrem com Cristo na eternidade? Algumas pessoas bem intencionadas, elas tentam amenizar esse tema, porque é um tema bem, bem central, bem importante, bem difícil. E dizem que ser cristão é afirmar algumas verdades, como eu citei aqui agora 5. Mas não é isso. Isso não é ser cristão. Se isso fosse verdade, bastaria entender a fé, compreender a fé e ficar repetindo isso por toda a vida. Repetindo, creio nisso, creio nisso, creio nisso, creio nisso. Também, se fosse verdade, a gente podia espalhar placas e cartazes pela cidade e todos iam lendo, iam tendo acesso a esse conhecimento e está tudo certo. Não, o conhecimento, o entendimento cognitivo, intelectual, não é capaz de levar o homem para a vida eterna. Outras pessoas tentam sustentar a certeza da salvação pela negação de qualquer transformação, dizendo o seguinte: não é necessário que eu tenha uma mudança de vida. Tem muita gente que faz esse discurso, Não, fica falando desse negócio de mudança de vida. Tem muita gente aqui que banca o santo, mas não vai para o céu. Aquela frase famosa das igrejas, No céu nós teremos muitas surpresas. Já ouviram essa frase? A frase é comum nas igrejas. Você vai ver, você vai encontrar com gente que você nem imaginava. Tomara que você vá para encontrar com essa gente. Mas se isso fosse verdade, se realmente a salvação não tivesse a ver com mudança, então bastaria participar de uma religião para ter salvação. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, quando entra no coração do homem, aquela velha natureza antes morta, ela ressuscita e uma nova natureza surge. Será que não lembramos dos textos mais importantes da Bíblia que falam sobre esses temas? Que em Cristo todos nós somos novas criaturas? Que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo? Então também não é verdade. Há também aqueles que entendem que a fé cristã é uma profunda mudança moral. Aí é o contrário, tá vendo? Há aqueles que acham que não depende de mudança e há aqueles que dizem que a mudança é a marca da salvação. Parei de beber, parei de fumar, parei de jogar, parei de torcer para o Flamengo. Isso sim é um sinal de salvação. De grande salvação, de grande trevas. Acabou a audiência, desligaram o vídeo, todo mundo. Caiu aqui, cara. Olha, mas se isso fosse verdade, não só os cristãos, como membros de outras religiões, também teriam salvação, porque algumas religiões ensinam exatamente isso. O cara abrir mão de todos os prazeres da vida. Há também instituições públicas que mudam a moral das pessoas. As forças armadas mudam. O cara vai para lá, conserta o cara. Ela é descomprometida, é isso, é aquilo, ele volta para casa mudado. A educação transforma. Quando você educa uma pessoa, ela é transformada. O esporte transforma. O cara não dava em nada, não dava para nada, ele vai lá, começa a competir, aquilo muda a moral. Então, se mudança moral também fosse um sinal de salvação, então o esporte, a cultura, a educação e a religião por si só seria suficiente para reconectar o homem com Deus. Mas Jesus disse que isso não é possível. Tem que nascer de novo. Na teologia, nós chamamos essa expressão novo nascimento de regeneração. Tem que ressuscitar. Estava morto e tem que ressuscitar. Da mesma forma que Deus soprou no homem o seu espírito, lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que o homem foi criado, Deus soprou nele o fôlego da vida. Da mesma forma, quando Cristo entra no coração do homem, o fôlego da vida de Deus sopra no seu interior. Porque o primeiro homem, Adão, como diz a Escritura, era alma vivente. Mas o segundo homem, que é Jesus, como diz a Escritura, é espírito vivificante. E quando ele entra no coração do homem, o homem então que estava morto, ele ressuscita para Deus, como uma nova criatura. E isso não dá para fazer apenas com mudança de comportamento, nem com religião. Tem que haver algo mais.
E quando Jesus fez essa afirmação, ele quebrou a cabeça de Nicodemos. Ele não entendeu nada. Ele disse para Jesus: mas isso significa o quê? Que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Ele respondeu: tem que nascer de novo? É nesse sentido? E Jesus respondeu a ele: eu estou espantado que você, sendo mestre, doutor, gênio, não saiba uma coisa dessa. Na cabeça dele não funcionava esse entendimento. Na cabeça de muitos irmãos isso não funciona. Porque para eles o que torna o homem salvo é a maneira como ele se comporta, é os lugares para onde ele vai, é as coisas que ele faz, é as coisas que ele diz. Mas Jesus diz que não, que é preciso ter um encontro com Deus que faça o homem nascer de novo. Então, o único ato que torna o homem capaz de se relacionar com Deus novamente é a santificação produzida no homem através da obra realizada na cruz. Todo o texto de Hebreus capítulo 10 vem falando sobre a cruz, a maneira como Cristo foi entregue por Deus para ser sacrificado para que aquela maldição da cruz se tornasse a nossa libertação. Então esta atitude única é a única forma, é o único modelo, é o único método que leva o homem a Deus. Então, pergunta: onde começa o novo nascimento? Resposta: começa no momento em que o homem contempla a obra de Cristo na cruz. É aí que começa o novo nascimento. Quando Cristo é anunciado como Deus encarnado, enviado por Deus para salvar o homem pelo seu poder, quando Cristo é anunciado como aquele que foi enviado para partir o seu corpo por nós, quando Cristo é anunciado como aquele que derramou o seu sangue no nosso lugar, e porque esse ato foi aprovado, Deus então justifica a todos que creem nisso. E é exatamente isso que ele está explicando para Nicodemos. Ele vai falando, e quando chega no versículo 16, ele diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, que é ele mesmo, ele está falando dele mesmo, para que todo aquele que nele crê em quê? No profeta? No rabino? No sacerdote? No filósofo? No intelectual? Não! Crê no Filho enviado para ser crucificado. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós já nascemos com o passaporte carimbado para a condenação. Já é o nosso destino certo. Fazer ou não fazer, estar na igreja ou não estar, contribuir ou não contribuir, mudar ou mudar, não muda o destino do homem diante de Deus, porque o texto que nós lemos diz, através do próprio Cristo, que o mundo já está condenado, como também diz Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o salário do pecado, Romanos 6:23, é a morte. E essa morte não é física, essa morte é a separação eterna, o rompimento eterno com o Criador. Então todo homem já está condenado, como diz também os textos de Romanos, todos eles, Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5, todo homem já está condenado diante de Deus. Mas Cristo vai dizer o que no versículo 18? Que a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Versículo 19. Amaram mais as trevas do que a luz. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então é necessário crer. Agora, o mais bacana no texto é que este crer não é intelectual, não é concordar, nem entender ou raciocinar. Este crer é provocado pelo próprio Deus, é o Espírito de Deus, através da pregação do Evangelho, da palavra, do testemunho dos seus irmãos. O Espírito de Deus abre a mente do homem para que ele reconheça que Cristo veio, morreu na cruz, foi enterrado e ressuscitou. Este crer
que livra o homem da condenação depende deste entendimento, e este entendimento ele não é intelectualizado, ele é transcendente. Ele vem de um encontro pessoal e verdadeiro com Cristo. Quando você fala de Jesus para alguém, quando você dá o seu testemunho de fé para alguma pessoa, um vizinho, um parente, um familiar, não é o seu argumento que convence o camarada. A gente acha que se a gente tiver um bom argumento, eu tenho que levar você lá na igreja para você ouvir o pastor pregar, que eu não consigo explicar para você o que eu entendo. Não. Se nós aqui achamos que vamos convencer as pessoas de que Jesus é o Senhor, ou é muita presunção da nossa parte, ou nós não entendemos nada ainda da fé cristã, porque jamais convenceremos alguém de coisa alguma. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem convence o homem da condenação e da vida eterna, é a ação poderosa do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que faz com que o homem entenda que Cristo morreu na cruz por ele. Então não precisamos nos preparar para conversar com pessoas sobre a nossa fé, nem precisamos estudar teologia para isso. Do que a gente precisa para compartilhar a fé? A gente precisa ter fé. É necessário que quem compartilha a sua fé tenha tido um encontro com Cristo. Porque se eu nunca me encontrei com Cristo, o que eu vou dizer para o Davi? Como é que eu vou falar de algo que eu nunca experimentei? Davi, você tem que ir a Roma, cara. Quando você for a Roma, vá ao Coliseu. Rapaz, você tem que conhecer. Você for lá, é maneiro? Cara, eu nunca fui. Mas é maneiro. Parece que hoje nós somos cristãos do Google. Falamos de coisas que não vimos, testemunhamos de coisas que não experimentamos, compartilhamos coisas que nunca vivemos. Somos os cristãos do sentimento. Vamos para os cultos, rimos, choramos, gritamos, levantamos as mãos, mas é um sentimento que nós poderíamos ter em qualquer lugar, irmãos. Temos na igreja, podia ser num show, podia ser no teatro, podia ser num filme, num campo de futebol. É ou não é emocionante? O jogo empatado numa decisão de campeonato, no último minuto, na prorrogação, o gol do título. Você chora, você grita, você se emociona. Ou você vê um filho seu se formando na faculdade, recebendo um diploma, você se emociona. Ou uma peça de teatro, ou um poema, ou uma música, tudo isso vai emocionando a gente. E isso não tem a ver com a fé, porque a nossa fé não é emocional. Não nos movemos pelo que sentimos, nem pelo que vemos. Os verdadeiros cristãos se movem por aquilo que creem. E eles creem no Cristo ressurreto dentre os mortos. Amém, irmão? Amém. Mas essa fé só é possível para aqueles que realmente tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. Um encontro que é existencial. Como acreditar na vida eterna? Só mentalmente. Isso faz sentido, irmãos. Faz o menor sentido. Vida eterna, ressurreição dos mortos, gente que morre, ressuscita. Isso não faz o menor sentido. Isso não tem lógica. Faz sentido para aquele que crê. Por isso também a Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para os que não creem. Mas para os que creem, a mensagem da cruz é o poder de Deus. É uma diferença bem grande. Muito grande. Entre nós, cristãos evangélicos, protestantes do século XXI, há muitos líderes, pastores, professores, que ficam o tempo todo esvaziando a Bíblia, dizendo, não é bem assim, não foi bem isso que aconteceu, na verdade o texto não diz bem isso, se você for lá no original, essa palavra nem existe. E muitos desses irmãos ficam esvaziando e desconstruindo os textos, porque no fundo, esses pastores, líderes, bispos, missionários, apóstolos, professores, teólogos, não creem em Deus. Não creem na palavra, não creem em Jesus. Há de se questionar, inclusive, se eles realmente tiveram um encontro com Cristo, ao negar as Escrituras, ao negar os textos, ao negar as verdades da palavra de Deus. Há de se questionar se realmente eles creram, se realmente tiveram um encontro com o Senhor. Estão ali apostando no seu conhecimento. Mas o que leva o homem para a vida eterna é o poder do sangue impressionante, poderoso, glorioso e eterno do Senhor Jesus. É preciso nascer de novo para ter essa convicção. Porque se eu não nasci de novo, eu sempre me sentirei culpado diante de Deus. Diante das pessoas, diante de mim mesmo, das coisas que nós fizemos no passado ou fizemos hoje de manhã. A culpa é um problema. A religião alivia a culpa. Por que a religião alivia a culpa? Porque ela te dá tarefas a cumprir.
Você cumpre as tarefas e essas tarefas então te absolvem daquela culpa. E aí são tarefas constantes. Culpa. Só não se sente culpado aquele que tem convicção do poder que há no sangue de Jesus. Se eu realmente nasci de novo e tenho essa certeza, aconteça o que acontecer, ninguém tirará do meu coração esta certeza. Porque aprovado na sociedade pode ser que eu não seja mais. Respeitado pelos meus amigos e parentes também pode ser que eu não seja mais. Crédito pode ser que eu não tenha mais. Agora, fechar a porta da vida eterna, ninguém poderá. Ninguém pode arrancar da mão do Senhor aqueles que o Senhor lhes entregou. Ninguém pode nos bloquear, nos impedir. Ninguém pode nos acusar. Quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Ninguém. E essa convicção, não adianta eu ficar repetindo, ela tem que estar no seu interior. No seu interior. Infelizmente, na contemporaneidade, a gente, quando eu falo contemporaneidade, eu estou falando do século XXI, desse tempo que a gente está vivendo, a gente parece que está voltando a um pensamento meio gnóstico, meio platônico, meio filosófico, muito centrado no homem. Então as nossas reuniões religiosas viraram grandes encontros de bem-estar, de motivação. E as pessoas então são motivadas a sair bem. E quando elas se sentem bem, elas se sentem perdoadas, elas se sentem salvas, elas se sentem livres, está tudo muito linkado ao sentir. Mas os cristãos não dependem do sentimento, eles dependem da fé. E quando toda a pregação, todo o ensino está fundamentado no sentimento, a gente está levando a pessoa ao erro, a acreditar que o seu próprio comportamento pode salvá-la diante de Deus. E não dá, não vai acontecer. Porque é necessário ter um encontro pessoal com Cristo Jesus, é necessário nascer de dentro para fora. E é incrível, a gente acaba de falar sobre isso. 5 minutos depois, 3 minutos depois, alguém chega perto da gente, tudo bem, a palavra é boa e tal, mas quando a pessoa nasce de novo, ela tem que dar fruto, não é assim? Quer dizer, o cara só está salvo se a gente disser que está. Quem realmente sabe se o homem nasceu ou não nasceu de novo é o Senhor Jesus. Não adianta, não nos pertence, não nos cabe, não nos deu essa autoridade, não compartilhou conosco este poder. É Cristo que salva o homem. A cena incrível da cruz, Jesus quase morto, 2 ladrões ao seu lado, um deles olha para ele e diz: Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não foi porque o cara pediu, foi porque Jesus disse. Porque o único que tem poder para tirar ou para colocar alguém no reino de Deus é Jesus, aquele a quem nós chamamos de Senhor. É o único que tem autoridade, dito por ele mesmo: todo poder me foi dado no céu e na terra. Então ele tem esse poder. Não são as igrejas, nem os instrumentos, nem os líderes, mas é o Senhor. É o Senhor, como está escrito em Timóteo, é o Senhor que conhece aqueles que lhe pertencem. Então não adianta sentimentos ou aprovação pública. O que adianta realmente é um encontro pessoal, real, com o Senhor Jesus. Então, primeiro, tem que haver uma experiência transcendente de iluminação divina. É o Espírito Santo que mostra ao homem o que Cristo fez por ele na cruz. Então ninguém encontrará a Cristo sozinho, porque a mente dos homens está obscurecida pelo seu próprio engano. Segundo, no versículo número 5, o que o apóstolo Paulo diz? Não pregamos a nós mesmos, até porque nós somos servos iguais a vocês. Não falamos de nós. Isso não é o assunto, que é o contrário do que nós falamos na live ontem sobre cobertura espiritual, de líderes e líderes que falam de si, do seu ministério, da sua igreja, do seu trabalho, dos slogans das comunidades, que apontam o tempo todo para dizer: aqui você encontra o Senhor. Aqui nada, irmãos, não nos pregamos a nós mesmos. E Paulo vai dizer o que no versículo seguinte, no versículo 6, que o mesmo Deus que cegou os homens fez com que a luz resplandecesse nos corações
pela iluminação do conhecimento de Deus. Ou seja, quem é que pode crer em Jesus? Aquele homem ou mulher onde o Espírito Santo fez brilhar a luz da sua presença e abriu o seu entendimento. Por isso que nós pregamos, ensinamos, evangelizamos, testemunhamos, para que ouçam. Como ouvirão se não há quem pregue? Então nós pregamos para que eles ouçam. E assim, ouvindo, a palavra de Deus nos diz o que, irmãos? Que a fé vem pelo ouvir. E esse ouvir a Deus vem pela palavra de Deus. Quanto mais nós falamos, quanto mais nós ensinamos, quanto mais nós explicamos o que a Bíblia diz, sem inventar nada, é Bíblia pura, quanto mais ela é dita, pregada e anunciada, mais a palavra de Deus respira e transpira e inspira e ilumina. E essa iluminação faz com que o homem creia no Senhor. E eu pergunto a vocês, como crerão se não há quem pregue? Portanto, como se encontrarão com Cristo se a palavra de Deus não é pregada, não é ensinada, não é explicada, não é sequer lida? Mentira, religião mentirosa, religião falsa, que não apresenta Cristo. Então, o novo nascimento é um encontro transcendente, pessoal, verdadeiro com o Senhor, que vem através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que ilumina a mente humana, é a palavra de Deus que aquece o coração, é a palavra de Deus que abre os olhos, abre os ouvidos, para que os homens entendam. De vez em quando você vê vários irmãos dizendo: Jesus ensinava por parábolas, porque as parábolas são coisas bonitas, são historinhas, né? Historinha do agricultor, historinha da ovelhinha, historinha da moeda. Então são histórias que as pessoas entendem. Olha que coisa pedagógica, didática. Claro que não, irmão. Jesus mesmo vai dizer: eu ensino por parábolas, para que os homens não entendam, para que ouvindo não ouçam, para que entendendo não creiam, para que os seus olhos não se abram e não vejam que eu sou o Senhor. É o contrário do que a gente diz. As parábolas eram um instrumento utilizado para que os caras não entendessem, para que ninguém pudesse gloriar-se a si mesmo. Só conhecerá a Cristo a pessoa a quem Cristo se deixar conhecer. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém, irmãos? Amém. Então é o Espírito de Deus que sopra. E esse soprar do Espírito é que desperta o coração do homem. E esse soprar só acontece se houver fé. E essa fé só vem se houver palavra de Deus. E esta palavra inspirada é que faz o homem nascer de novo. E não tem igreja que resolva esse problema. Porque esta circunstância, esta situação, este ato é exclusivo de Cristo. Porque desde o início até o fim dos séculos, entre todos os homens, só o nome do Senhor Jesus será glorificado. Amém. Essa experiência pessoal, transcendente, só pode acontecer quando o Evangelho é pregado. Só ouve a voz de Deus quem ouve primeiro a palavra. E essa experiência do encontro com Cristo é que enche o coração do homem, que faz com que o homem entenda a luz do Evangelho. Dito isso, irmãos, nós precisamos voltar para casa hoje com dois entendimentos muito simples. Ou nós nascemos de novo, ou não nascemos de novo. Ou realmente somos cristãos que nos encontramos com o Senhor, ou esse encontro nunca aconteceu. Não há outra opção, nenhuma outra opção. Então, se nós nos encontramos com o Senhor, nós vamos para casa hoje felizes, em paz, porque aconteça o que acontecer, o mundo pode desmoronar. Quando tudo terminar, nós viveremos com Ele para todo sempre. Amém, irmãos? Os que nasceram de novo não têm medo, não têm crise, enfrentam seus problemas com coragem, sofrem, têm doenças, têm dificuldades, às vezes precisam de ajuda. Muitos de nós precisamos de ajuda para seguir, de amigos, de irmãos, de terapia, da medicina, todas as coisas que Deus colocou à nossa disposição. Mas independentemente de como a gente anda, se anda bem, se anda rápido, se anda devagar, se anda agachado, se anda rastejando, os que nasceram de novo andarão. E quando chegar no final, eles viverão para sempre com o Senhor Jesus. Sem ansiedade, sem crise, sem depressão, sem problemas físicos, os nossos corpos serão
glorificados, como diz o texto, deixando para trás as coisas que ficam, sigo para o alvo. E o nosso alvo, irmãos, é esse, é mirar onde a nossa fé aponta, e a nossa fé está firmada na obra de Cristo. E a obra de Cristo é o quê? O que Jesus afirmou no livro de João, no capítulo 6 de João? Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, eu ressuscitarei no último dia. Então, se nós nascemos de novo, aqui, assistindo o vídeo, se eu nasci de novo, posso dormir em paz nessa noite. A minha vida está guardada debaixo do poder do Senhor Jesus. Amém, irmão? Amém. Protegida pela rocha, eternamente. Pronto, sem crise. Agora, se eu não tenho essa convicção, eu estou com um problemaço para resolver. Problemão. Se eu não tenho essa certeza, se mesmo após tantos anos de cristão, às vezes eu estou na dúvida, então isso é um problema que precisa ser resolvido. Como? Então você pode vir aqui e fazer a campanha das 7 semanas da oferta perfeita, dando 47% do seu salário, e no final das 7 semanas sua vida será transformada. Claro que não, irmãos. Não, então você pode embarcar na nossa viagem Verdade e Graça em Jerusalém 2021. Nós iremos lá para o Rio Jordão, faremos um rebatismo de todos os irmãos, e ao descer as águas do Jordão contaminado, você se levantará redimido. Não, também não vai acontecer. E alguém poderia perguntar, como é que eu resolvo esse problema? Você resolve esse problema tendo um encontro com Cristo. E nós, que somos homens e mulheres, só podemos ajudar de uma forma, compartilhando a nossa fé em Cristo Jesus. E quanto mais compartilhamos a fé, mais o Espírito Santo aquece o coração daqueles que ouvem e creem. O que também não é garantia de que todos os que ouvem crerão, de que todos os que ouvem se salvarão. Mas também não é nosso problema, porque essa glória pertence a Deus. A nossa tarefa gloriosa é transmitir a fé que nós temos. Quando eu digo que não é nosso problema, não quer dizer que a gente não se importe com isso, mas quer dizer que isso foge à nossa capacidade, foge ao nosso poder. Imagine os pais carregarem esse peso. Meu Deus, eu preciso salvar os meus filhos. Maridos carregando esse peso, eu preciso salvar minha esposa. Filhas carregando, mulheres carregando, eu preciso salvar meu marido. Como? Como salvaremos uns aos outros? De forma alguma, não temos esse poder. Mas uma coisa nós podemos fazer: compartilhar a fé verdadeira com aqueles que não creem. Ao compartilhar a nossa fé, a palavra viva do Senhor entrará no coração do homem e fará com que esse homem ressuscite para a glória de Deus.